Você já fez alguma coisa certa e depois parou de fazer por medo do que os outros iam pensar? Ou pior do que isso, já fez alguma coisa errada para não parecer aquele beato, o diferente e concordou com uma piadinha num grupo de WhatsApp, deu uma risadinha ou fez uma mentira para não parecer tão diferente de todo mundo? Se você fez isso, pode ser que você tenha cometido uma falta que se chama respeito humano. Esse é o assunto da aula de hoje, para a gente aprender a ter reta intenção e imitar o coração de Jesus. E falar sobre obediência, sobre respeito humano, pode ser alguma coisa que pareça muito uma coisa para freira, para padre, para religioso, mas você vai ver na aula de hoje como isso tem a ver com o seu trabalho, isso tem a ver com o seu casamento, tem a ver com a sua vida real, naquilo que você faz, como é importante imitar o coração de Jesus. Pega lá, porque a gente continua, eu sou o Padre Emanuel Maria, e a gente está na escola de formação, acompanhando e imitando o coração de Jesus. Jesus hoje nos ensina e diz: presta atenção, filho, é necessário que aprendas uma virtude que ainda não estudaste nem compreendeste de modo adequado. E essa virtude é a virtude da obediência. Recebe os ensinamentos do meu coração e guarda bem em que consiste a obediência. Desde o meu nascimento até o último suspiro, foi a obediência o meu alimento e a minha vida. Jesus obedeceu em tudo. Atenta e devotamente contempla, filho, o meu exemplo, considera a disposição do meu coração. E ele diz aqui: se me reclinam no duro presépio, consinto de bom grado. Se me tomam nos braços, deixo-me levar. Em qualquer lugar, estou contente. Está vendo aqui? Jesus está dizendo que a vida dele, desde que ele veio a essa terra, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A gente já falou sobre isso nas aulas passadas. Desde o sim do verbo para se encarnar e estar no seio puríssimo da Virgem Maria, até agora no presépio, a gente está olhando o presépio de novo, ele está lá deitado. Se colocaram o menino Jesus lá, ele está obedecendo. Se a Virgem Maria ou São José tomaram-no nos braços, ele está obedecendo. E em tudo ele está contente. Quem obedece a Deus tem uma alegria que ninguém pode roubar. A gente tem falado sobre isso nas últimas aulas e você tem visto como é bom negócio a gente escolher viver as virtudes, porque quem é virtuoso tem alegria, tem a felicidade, tem uma paz que ninguém pode roubar, é uma alegria indestrutível. Dizem, por exemplo, que São José Maria Escrivá tinha uma alegria que ninguém podia roubar. Assim, aquele grande médico, São José Moscati, lá de Nápoles, vivia essa alegria que ninguém podia roubar. A Beata Chiara Luce, aquela jovem que morreu de câncer tão rapidamente, diziam que a alegria dela era contagiante. Embora as células do câncer destruíssem o seu corpo, era uma alegria indestrutível. Por isso, olha, bom negócio buscar as virtudes e imitar o coração de Jesus. E agora a gente está falando sobre a virtude da obediência e talvez você pense: ah, padre, mas isso quer dizer para você, padre, para aqueles que são religiosos, religiosas, isso é para todo mundo. Olha o que Jesus vai continuar dizendo aqui: quando obedeces ao superior no que é justo, estás obedecendo a mim, porque a autoridade que ele exerce lhe foi confiada por mim. Mesmo que o superior tenha limitações ou falhas pessoais, isso não anula a autoridade recebida. Então aqui ele está falando de superior e talvez você pense: ah, mas eu não tenho nenhum superior. Olha, isso pode ser interpretado, inclusive, por exemplo, dentro do casamento. Na biografia de Santa Zélia Martin, a mãe de Santa Teresinha, certa vez ela e São Luís precisaram tomar uma decisão de vender uma parte do negócio dela, um negócio que ela tinha de empresária, de viver, de produzir bordados, e ela vendia isso, e ela não pensava que seria da melhor forma vender daquele jeito. Mas ela, conversando com São Luís, ele disse: mas eu pediria que fosse assim,
porque isso vai ser melhor por causa disso e vai ser melhor para nossa família. E ela acolheu aquilo dentro de casa e entendeu que aquela era a vontade de Deus, embora ela não concordasse com aquilo. Qual foi o resultado? Ela e São Luís Maria tiveram, por causa disso, mais tempo para dedicar à educação das filhas. E qual foi o resultado? Não só uma santa, mas aquela que é considerada como a maior santa dos tempos modernos, Santa Teresinha do Menino Jesus, e outras 4 filhas consagradas a Deus, religiosas. A irmã Leônia está ao caminho dos altares também, esperamos que em breve também ela seja canonizada, e não por isso, claro, a irmã Genoveva, a irmã Maria do Sagrado Coração e a irmã Paulina, aquelas 3 também caminhando, não é? A Madre Inês, que a Paulina virou Inês, as 3 também caminharam em uma grande virtude. Tudo isso por quê? Porque dentro do casamento houve uma obediência. Ah, então quer dizer que a mulher deve obedecer ao homem, é isso que o senhor está dizendo? Não, no casamento deve ser uma obediência mútua. Vamos supor que o homem goste muito de praia. A alegria dele é ir para a praia, e na resolução das férias do final de ano, a esposa diga: nossa, eu estou com um sonho de nesse ano conhecer as cidades históricas de Minas Gerais. Tem praia em Minas? Não, não tem. Mas ele, por amor à esposa, obedece aos desejos dela e diz: claro, vamos passear. Qual que você quer? Ela já pensa: eu quero começar por Diamantina, depois eu vou para Ouro Preto, sigo em Tiradentes, São João del Rei e quero também conhecer as cachoeiras de Ibitipoca. E ele: onde é isso? Ela fala: olha, são umas cachoeiras, vamos lá. E ele renuncia à praia dele para agradar a sua esposa. Olha como isso está dentro do nosso dia a dia. Aqui o texto fala de obediência, e claro, uma linguagem um pouco antiga que fala da obediência ao superior, mas veja como isso está não só na vida religiosa, não só na vida de um sacerdote, mas na sua vida do dia a dia. Vamos acompanhar o que Jesus vai falando. A simples execução da vontade de outro não constitui por si só a virtude da obediência. Então, quer dizer que se eu obedeço a uma ordem, eu não estou praticando virtude da obediência? Olha o que Jesus diz. Também os animais e até as máquinas cumprem ordens sem que isso seja virtude. É claro, os animais são treinados para isso. O cachorrinho que depois foi treinado fala: senta, e ele senta. Isso tem virtude? Claro que não. Um cachorro não tem virtude, ele é um animal. Ele está com um reflexo condicionado àquilo que ele fez, porque ele aprendeu que quando ele senta, ele ganha um biscoitinho, alguma coisinha gostosa, então ele vai querer sempre fazer isso porque é um reflexo condicionado. Uma máquina, você apertou a sua maravilhosa invenção, que é a máquina de lavar roupa, colocou a roupa suja lá, colocou o sabão, colocou o amaciante, apertou o botão e a máquina vai te obedecer. E daqui a 2 horas você vai ter um monte de roupa bem limpinha e cheirosa. Existe virtude na máquina de lavar? Nenhuma, zero virtude. Ela está cumprindo o que é mandado. Então, quando é que tem virtude? Olha lá, vamos ver. É necessário que ao cumprires a vontade do superior, o faças com submissão interior, querendo de fato realizar o que foi pedido. Como assim, padre? Então, vamos explicar. Imagina que você está numa empresa e tem um chefe. Eu já trabalhei muito. Antes de entrar no convento, eu trabalhei, deixa eu ver, em 1, 2, 3, em 4 empresas diferentes. Foram 4? Isso, 4 empresas diferentes. Tive chefes os mais variados nessas 4 empresas. Chefes tranquilos, chefes que insistiam, chefes que cobravam muito, outros que não cobravam, mas quando você obedece e simplesmente obedece o que foi mandado, mas no coração está com raiva daquele chefe, fala: que absurdo, como é que ele pode me mandar uma coisa dessas, como é que pode, e o que ele, na mentalidade dele, está mandando? Não é um pecado, não é nada mais, é a forma como ele está imaginando em governar, em guiar, em conduzir aquela tarefa. Se você faz aquilo que é pedido, se a sua tarefa ali não é ser gestor, mas é cumprir aquilo que é pedido, você está fazendo um ato de virtude, se no interior não murmura, mas faz com docilidade. Entendeu a diferença?
Uma máquina, um animal, cumpre aquilo que é feito. E você pode cumprir aquilo que é feito, mas sem o ato de virtude da docilidade. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vamos continuar vendo, olha só. Embora possa acontecer que o superior ordene, levado por um mau desígnio ou impulso, é todavia vontade minha que tu queiras fazer de coração o que ele quer de ti, salvo se a coisa ordenada for pecado, porque se alguém manda fazer algum pecado, isso não é uma ordem para ser obedecida. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem celular. Antigamente, quando a gente era criança, tinha só telefone fixo. Quantas vezes, em algum lugar por aí, uma mãe dizia para o filho: tocou o telefone, eu acho que eu sei quem é. Se for a fulana, atende, filho, e diga que eu não estou, que eu saí. O filho não pode fazer isso. Mãe, eu não posso mentir. A senhora está aqui ao meu lado. Eu posso dizer outra coisa. Posso dizer que a senhora não pode ou não quer atender, mas que a senhora não está aqui. Eu não posso dizer, porque isso seria um pecado. Seria eu obedecer para dizer uma mentira. Porém, se o superior fala algo que não é pecado, a gente deve fazer com o obséquio da nossa vontade. Além disso, eu julgarei o procedimento do superior que ordena e do inferior que obedece, e a ambos retribuirei o que for justo. Olha, isso acontece muito na vida religiosa e é muito divertido. Conto para você algo que aconteceu comigo. Eu já tinha entrado no Instituto há alguns anos, mas certa vez faltava poucos minutos para a Santa Missa e uma das minhas tarefas era preparar alguma coisa que iria ser usado na missa. E eu estava seguindo para preparar aquilo para não me atrasar para a Santa Missa. E faltando esses 15 minutos, a Madre Jane, uma das nossas fundadoras, me pediu: irmão, faça isso para mim agora. Eu falei com ela: mas Madre, olha, se eu fizer isso pode atrasar aquilo que eu tenho que fazer na Santa Missa. A senhora tem certeza? E a gente deve sempre fazer isso. Se a gente acha que alguma coisa, isso no seu trabalho, por exemplo, seu chefe pediu alguma coisa, você acha que aquele pedido que ele fez pode gerar em outro problema, você deve falar com ele: olha, o senhor está pedindo isso, mas pode ser que aconteça isso. O senhor quer que eu faça mesmo? Foi isso que eu fiz com ela. Falei: olha, a senhora tem certeza? Ela disse: eu estou dizendo, estou pedindo, faça isso que eu estou pedindo agora. Só que eu não tive a docilidade do coração. Disse para ela: estou indo. Virei as costas e no meu coração comecei a reclamar. Comecei a reclamar: como é que pode? Ela estava mandando isso se ela não sabia que eu teria que ficar lá, não ia atrasar a Santa Missa, e comecei a discutir interiormente. Eu sou muito expressivo, você já viu aqui no curso, né? Então, eu acho que eu vim com careta, não falava nada, mas eu acho que eu vim com careta. Veio uma irmã que cruzou comigo no caminho e disse assim: irmão, tá tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Aí eu respirei fundo e disse: olha, é porque eu estava fazendo aquilo lá na Santa Missa, mas pediram que eu fizesse essa outra coisa. Ela disse: o senhor precisa de ajuda? Deixa que eu faço isso para o senhor e o senhor vai fazer a outra coisa que foi pedido. Então, aquilo que eu precisava para ajeitar a Santa Missa, essa irmã foi lá e fez para mim. Eu fui o que foi pedido, fazer o que foi pedido, e voltei e cheguei no galpão ainda para a Santa Missa, faltando 5 minutos. Quando eu cheguei e olhei a fundadora, ela abriu um sorriso e disse: eu sabia que ia dar tempo, não deu tempo? Eu disse, esperei fundo, sim. E aí falei com ela, e olha que no caminho eu fui reclamando comigo mesmo, achando que não ia dar tempo. Olha quando a gente obedece de bom coração, e Deus naquele dia queria me ensinar. Sabe, quando lá no casamento, você, por exemplo, queria muito morar perto dos seus pais, mas o seu esposo, para ficar mais perto do trabalho, resolve morar do outro lado da cidade. Olha, que alegria! Eu estou fazendo a vontade daquele que é o meu companheiro para a vida inteira. E eu sei que isso agrada a Deus. Olha, nas pequenas coisas como você pode viver a obediência e como isso é importante para você. Olha, como é importante a gente aprender a imitar o coração de Jesus. Eu sempre fico muito feliz de saber que um livro escrito, talvez como esse, há mais de 100 anos, fala conosco hoje. Fala do nosso dia a dia, das coisas que a gente pode viver. Além de ser um livro tão bonito, é um livro tão útil para que a gente aprenda a viver a imitação do coração de Jesus. E ele continua aqui, ele não para. Ele diz,
Se fores humilde de coração e fervoroso em meu amor, não te será duro nem pesado renunciar por minha causa a teu juízo e vontade. Antes, será para ti imensamente consolador e suave ver a tua fraca inteligência governada por minha infinita sabedoria. Foi o que aconteceu comigo lá, obedecendo a ordem que me foi dada. A minha fraca inteligência que foi governada pela sabedoria de Deus. E tua vontade propensa ao mal será conformada à minha divina vontade, norma de todo bem. Então, pensa assim. Imagina que chegou um novo pároco na sua paróquia. Você é catequista, trabalha há 10 anos, deu sempre tudo certo, os meninos fizeram primeira comunhão, caminharam, aprenderam. Só que chegou um padre novo e pároco novo, vida nova, a gente já sabe disso. Chegou na paróquia e reuniu os catequistas para uma reunião, fez um momento de oração e tudo e falou, gente, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, 10 catequistas que dedicam o seu tempo para servir a Deus aqui na paróquia. E eu sou responsável na diocese pela implementação de um novo modelo de catequese, que é a iniciação, a vida cristã. E agora nós temos com inspiração catecumenal e por isso a gente vai ver tudo junto, no mesmo âmbito, batismo, Eucaristia, crisma, e a gente agora vai ter uma formação diferente. Os meninos vão entrar com 7 anos e vai ser uma formação continuada até os 16 anos de idade, vão ser 10 anos de formação e esse é o material que a gente pegou lá do nosso regional da CNBB e é muito especial e você olha para aquilo e pensa, mas está tudo errado, tem 10 anos que eu faço e dá tudo certo, por que precisa ser assim? E aí você lembra da obediência. O pároco é o pastor. E ele não está mandando nada de pecado, ele está dando uma nova orientação para você fazer uma coisa. Se você, com docilidade, seguir aquilo, você vai praticar um ato de virtude tremendo. E as suas crianças não vão ser só beneficiadas com um novo modelo de catequese, mas vão ser beneficiadas com um catequista, com um coração novo. Olha aí como é importante a gente estudar a virtude da obediência e caminhar. Aqui a gente tem, pois grande coisa é a obediência. A obediência vale mais do que as vítimas. Isso disse o profeta Samuel, quando o rei Saul, embora tinha feito tantas coisas boas, não obedeceu a Deus. E agora a gente lembra do exemplo de um grande obediente, já aproveitando que a gente está olhando para o presépio de Jesus, olha para São José. Pensa na cabeça desse homem tão prático, tão bom, tão virtuoso. Ele tinha preparado tudo. Tinha sonhado com o casamento dos sonhos. A Virgem Maria é lindíssima. Ele tinha preparado a casa dele. Tudo certo, de repente descobre que aquela que ele já estava prometido em casamento, mas não estavam vivendo juntos, apareceu grávida. E o anjo disse, não temas, José, receber Maria como tua esposa, porque o que nela se gerou é obra do Espírito Santo, e ele obedece. Depois, o menino Jesus estava tranquilo lá em Belém, eles já estavam se ajeitando lá, de repente, nova ordem. José foge para o Egito, porque estão querendo matar o seu bebê. Lá vai São José obedecer de novo. Viaja para o Egito, e assim, a gente imagina que é uma viagem hoje, pronto, eu vou para o Egito, como se eu estou aqui em São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, pego um ônibus, um avião, no instante eu chego, um carro. Olha, ele viajou e eram vários quilômetros para viver numa terra estranha, sem aplicativo de tradução, sem inteligência artificial para fazer você falar em português e a pessoa ouvir na língua dela, nada. Ele começou do zero, num lugar onde nem a fé existia. Era um lugar de ídolos e ele obedeceu. Depois, estava lá no Egito, a gente imagina que São José começou a trabalhar, estava se organizando lá, alguns anos, de repente, o anjo, de novo, em sonho, pode voltar, mas não é para Belém não, volta para Nazaré. São José obedece de novo. Obediência atrás de obediência, ele é o modelo. Pensa na obediência, seguindo os passos de São José, seguindo os passos da Virgem Maria, eis aqui a serva do Senhor, seguindo os passos de Jesus, coloca Jesus no presépio, deitadinho na manjedoura, ele fica.
Nossa Senhora pega ele nos braços, ele vem. Um coração de criança que obedece é um coração que fica em paz. Não há nada mais seguro e certo que a obediência. Que especial isso, meu Deus, que especial. De onde costuma vir, filho? Pergunta Jesus, a dificuldade em obedecer. Não nasce muitas vezes do fato de fixares os olhos na pessoa do superior? Esse chefe é chato, não consigo suportar nem a voz dele. E a gente fixa na pessoa do superior, em suas qualidades, em seu modo de agir ou nas razões que apresenta, em vez de olhares com fé simples para a autoridade e a vontade de Deus que se manifesta por meio dele. Então, aqui o livro fala do decreto que está lá em Lucas, César Augusto, que todos precisavam cumprir o recenseamento. Então, a própria obediência de São José e de Nossa Senhora a uma lei civil que mandou eles irem se recensear em Belém, fez com que a escritura fosse cumprida à risca. Porque em Miqueias 5:1, vamos pegar aqui o que diz Miqueias, vamos abrir esse trecho, onde está aqui, Miqueias, está aqui, ó, Miqueias 5:1. Vamos ver o que diz aqui. Miqueias 5:1. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequeno entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Então, para que o menino Jesus nascesse em Belém, precisou da obediência de Nossa Senhora e de São José, para que eles fossem até Belém. Você entende como a obediência não deve depender da pessoa ou da circunstância, mas é Deus mesmo agindo em nós por meio da obediência? É fantástico a gente estudar isso. Age segundo o modelo que o meu coração te apresentou, diz Jesus. Se assim fizeres, a obediência te parecerá leve, suave e repleta de consolação. Que maravilha! E agora a gente dá um passo a seguir que tem a ver muito com essa obediência, com aquilo que eu dizia no início da nossa formação, que a gente chama de respeito humano. Talvez você nem conheça essa expressão e acha que respeito humano é um respeito pela pessoa humana. Não é isso. Vamos entender o que Jesus está ensinando para nós. Ele começa dizendo assim: eis que os magos, vindos do Oriente, entraram na gruta e me encontraram pequenino com a minha mãe, a Virgem Maria. Você conhece esse episódio da visita dos Reis Magos, como eles foram visitar Nossa Senhora, o que eles viveram lá. E Jesus diz: observa, filho, e imita as disposições do meu coração. Diante dos meus como dos estranhos, quer sejam de última condição, quais foram os pastores, ou da mais alta classe social, como os magos, não me envergonho da humildade do meu nascimento. Ele não se envergonha da humildade do nascimento dele, nem da obscuridade do meu estado ou da prática de qualquer virtude. Em tais circunstâncias, o meu coração não consulta o julgamento dos homens, e aqui está a explicação. Porém, desprezando o respeito humano, cumpre o consentimento do meu Pai. Feliz o que imitar essa fortaleza do meu coração e vencer com ânimo e coragem o respeito humano. O que é então o respeito humano? É quando você se deixa guiar unicamente pelo que os outros vão pensar e não pelo que é certo. Quantas vezes homens e mulheres de bem que buscam a Deus deixam de fazer a coisa certa por medo de parecer bonzinhos, beatos. Uma vez um homem que eu conheci, ele tinha maior vergonha de rezar o terço enquanto fazia caminhada. Ele gostava muito de fazer caminhada no lugar onde ele morava, mas ele rezava o terço nos dedos e não tinha um terço na mão, embora poderia fazer caminhada rezando o terço, porque tinha medo de parecer beato aos outros homens e mulheres que andavam perto dele. E um belo dia ele falou comigo, eu falei com ele assim: deixa de besteira, meu filho. Será que isso não é uma oportunidade que você vai ter para levar a palavra de Deus aos outros?
será, padre? Eu era irmão. Ele disse, será, irmão? Eu disse, com certeza. Faz o teste depois, o senhor me conta. Não durou muito. Deu uns 15 dias depois, ele me procurou. Irmão, o que foi? Ele disse, irmão, o senhor não acredita? Eu estava fazendo a minha caminhada e aí eu peguei o meu terço. No primeiro dia eu estava meio com vergonha, mas aí eu perdi essa vergonha. No segundo dia eu estava andando, rezando o terço, e um homem me viu rezando o terço e falou, nossa, não imaginava, você reza o terço? Aí ele disse, sim, eu sou católico, rezo o terço todos os dias, aproveito minha caminhada aqui para rezar o terço, não tem coisa melhor do que caminhar e rezar o terço. E ele falou assim, nossa, eu sempre quis fazer isso porque eu quero conhecer mais da fé e eu não sabia que você, que é meu vizinho, gosta tanto das coisas de Deus, você não quer me ajudar? Onde eu posso ir à missa para poder conhecer mais sobre a fé? Porque ele estava fazendo caminhada com um terço. Ele conseguiu conquistar o coração de outro homem e no domingo seguinte ele levou esse homem lá para conhecer o nosso Instituto Hesed e esse outro homem se tornou um frequentador do nosso instituto, fazendo parte da nossa família espiritual. Olha, por causa de um terço rezado, ele venceu o respeito humano e levou um outro homem para conhecer a fé. Então é isso que a gente vai aprender nesse capítulo aqui. Vamos continuar aqui na próxima página, seguindo aquilo que Jesus diz. Darás importância aos juízos equivocados e às ironias vazias dos homens maus? Ainda que todos falassem a teu respeito, isso mudaria quem tu és? Não. Santa Teresinha diz, eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. Uma vez eu ouvi de um pregador essa história e achei muito interessante que uma vez Santa Teresinha teria ouvido de uma irmã que estava preocupada com ela porque ela estava muito gordinha, que ela precisava comer menos. E pouco tempo depois, Santa Teresinha teria ouvido de outra irmã que ela estava muito magra e que precisava engordar um pouquinho. Eu mesmo, dia desses, experimentei. Eu de gordo não tenho nada, mas esses dias uma pessoa encontrou comigo e disse, padre, o senhor, graças a Deus, engordou um pouquinho, não é? Que bom, tem que engordar mais. E aí, no mesmo dia, uma outra pessoa falou, padre, o senhor está tão magro, o senhor precisa comer melhor. Eu comecei a rir depois e voltei. Olha aí, tá vendo? A gente tem que ficar bem, tem que ter saúde, mas se for se importar com o que os outros dizem, olha, a gente vai viver por conta disso. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, darás importância a isso? E aí Jesus diz, filho, tu vales diante de mim aquilo que realmente és. As palavras das criaturas não podem aumentar nem diminuir o teu valor. Então, aqui que a gente aprende. Se eu não faço o sinal da cruz porque eu tenho vergonha de parecer beato, se eu não falo da fé onde eu trabalho porque eu acho que eu vou gerar um mal-estar, onde eu estou lá e fico em silêncio quando atacam a fé, porque eu acho que não posso falar. Eu estava notando aqui algumas coisas. Eu não defendo, por exemplo, uma posição moral se alguém fala que não tem problema, a mulher deve ter o direito de escolher, de tirar ou não a vida do bebê na sua barriga, isso não tem problema, e você fica caladinho por medo de parecer um moralista, um antiquado. Talvez, assim, eu anotei aqui uma coisa que acontece muitas vezes. A gente, padres, nós os padres, ouvimos tanta coisa e a pessoa diz, ai padre, sabe, faltei a missa de domingo, mas é porque a gente estava junto num grupo e eu não quis, assim, incomodar o andamento do grupo, dizendo que a gente precisava ir à missa, então eu faltei a missa. Olha, faltar a missa de domingo sem uma necessidade urgente é assim, você precisou acompanhar seu filho no hospital e passar o dia com ele, isso é uma necessidade urgente. Você acompanha um enfermo em casa e não tem absolutamente ninguém, e você precisa ficar 24 horas com ele, não tem ninguém para te render, para você dar uma corridinha na missa, isso é uma necessidade urgente. Mas passear com os amigos não é necessidade urgente. E talvez você possa fazer um pecado mortal para não parecer meio piedoso. Isso é respeito humano. E é contra isso que Jesus está nos advertindo. Muitos, iludidos a si próprio,
cedem ao respeito humano sob pretexto de caridade ou de prudência. Ah, não, isso é um ato de prudência, eu não vou fazer isso. E às vezes é um respeito humano disfarçado. Entretanto, se devidamente se examinassem, descobririam, em vez da virtude, da caridade ou da prudência, o disfarce do tímido orgulho ou do amor próprio. Então, aqui Jesus diz: pode acontecer, filho, que não convenha de modo algum expor temerariamente a piedade. Claro, se você vai numa reunião de negócios, para você chegar lá e nessa reunião chegar com a Bíblia no braço, botar a Bíblia na mesa, o terço na mão balançando, ou sei lá, alguém que quer colocar um terço no pescoço por cima da gravata, não cabe isso. Isso é uma coisa que não cabe de jeito nenhum. Jesus está dizendo: não convenha de modo algum expor temerariamente a piedade, mas em qualquer circunstância jamais é lícito traí-la. Você não pode trair a sua fé para parecer bonzinho aos outros. Eu falei nas últimas aulas do exemplo de São Thomas Moros. Ele, um leigo advogado, chanceler do governo britânico, não traiu a sua fé. Ele disse essa frase: se a minha consciência não concorda com isso, eu não vou fazer. Porque, no fundo, o juiz maior que você tem é a sua consciência. E a sua consciência, fazendo as coisas certas, vai te dar o caminho para o céu. Eu tenho falado com você desde o início dessa nossa caminhada de formação. O mais importante é você trilhar o seu caminho para ir ao céu. É para isso que você veio aqui para essa terra. E para não ir sozinho, claro, você deve levar o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, deve levar as pessoas que trabalham com você e encaminhá-los, claro, para o céu. Essa é a sua missão. Então, para isso, não se deixa levar por respeito humano. Jesus quer a tua força e a tua firmeza nisso. Fica firme com Ele. Na prática da virtude, a regra segura é esta. Jesus fala: não buscar o próprio interesse, mas a honra de Deus. Não se deve abandonar a manifestação exterior da fé por medo de zombarias. De jeito nenhum. Recebeu uma visita na sua casa. Ela veio domingo inesperado. Chegou 3 horas da tarde. Você, nesse dia, tinha se organizado para ir à missa das 7. É a última do domingo, não tem outra. Você se organizou, ela chegou 3 horas. Você fala: olha que alegria, vamos lá, entra. Vou coar um café, assar um pão de queijo aqui para você. Coloca lá, começa a conversar. E a mulher fala assim: olha, eu tenho tanta coisa para contar para você. A gente não se vê há 1 ano. E hoje eu vim aqui na sua cidade e quis fazer essa surpresa. Levou para você um chocolate, umas flores. E vocês começam a conversar. Dá 6 horas e a conversa está no ponto mais empolgante. Mas você não foi à missa. E aí? O respeito humano vai deixar você faltar à missa para ficar com a sua amiga que chegou inesperadamente? Ou você vai ser fiel e honrar a Deus e vai dizer: minha irmã? E aí você lembra que a sua amiga não é cristã, ela segue uma outra fé, talvez seja budista, sei lá, e você fala: olha, eu estou tão feliz da sua vinda aqui que eu nem sei o que dizer de tanta alegria, mas hoje eu não fui à missa ainda. E eu tinha me programado para ir à missa das 7. Eu sei que você não partilha da minha fé, mas eu te convido, se quiser, venha para a Santa Missa me acompanhar, mas se não, fica à vontade, a casa é sua. Eu saio daqui, vou tomar um banho, saio daqui 15 para 7, vou à missa. A missa normalmente demora 1 hora, quando for 8h30, eu volto e a gente continua a conversa. Viu aí? Você fez a coisa certa e não se deixou vencer pelo respeito humano. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Que fantástico isso. Só é prudente agir com reserva quando, de algum modo, a minha honra e a minha glória puderem ser prejudicadas de Jesus. Mas se não, fica firme e olha o que acontece. Qual é o fruto? Se aprenderes a elevar-te acima de todas as coisas e do respeito humano, quase não serás atingido por ele. Permanecendo firme, olharás com compaixão para a fragilidade do mundo e para aqueles que por medo ou vaidade se deixam conduzir por caminhos de perdição. Então, o fruto de vencer o respeito humano é você ter compaixão. Você ser alguém compassivo. Que fantástico isso. Quanto mais você vence o respeito humano, mais você tem compaixão para as pessoas. E compaixão não é
peninha, não é dó. Compaixão vem do latim, passione, é sofrer. Então você consegue compreender o sofrimento dos outros e amá-los mais. Então quando você vence o respeito humano, você se torna mais parecido com Jesus, mais parecido com o coração de Jesus. Se a gente está nessa caminhada de imitar o coração de Jesus, essa é a sua missão e essa é a sua decisão. Olha lá, e continuando, a gente aprende então agora a reta intenção em todas as coisas. Por que você está fazendo isso? E a gente faz essa trilogia, a gente falou sobre a obediência, sobre o respeito humano e agora sobre a reta intenção. Qual é a intenção mais profunda do seu coração? Diz Jesus, sendo a reta intenção de tanta importância na vida interior, que sem ela ninguém pode ser verdadeiro discípulo do meu coração, eu não cessei com meu exemplo de mostrá-la, ensiná-la e inculcá-la. E aí Jesus conta. Em toda a minha vida, filho, não houve ação feita por mero instinto da natureza humana, por simples costume ou necessidade. E ele fala, quer fossem pequenas ou grandes, todas as minhas ações tinham por fim cumprir o divino consentimento e agradar à divina majestade. Jesus viveu uma vida humana como a minha e a sua. Quando ele ia de manhã cedo comer o pãozinho que Nossa Senhora tinha preparado para ele estava com a intenção de agradar a Deus. Quando ele estava com seu pai, adolescente, aprendendo como lixar uma madeira, ele estava fazendo a vontade de Deus com a reta intenção de agradar a Deus. Isso tem a ver com a gente. Imagina um doente que está no hospital e você pode visitá-lo por amor, para fazer uma visita àquele doente e mostrá-lo todo o amor que você tem. Ou então você pode ir lá para depois ficar avisando para os quatro ventos, olha como eu sou caridoso, olha como eu visito os doentes e eu faço isso. A atitude foi idêntica do primeiro e do segundo. Mas o primeiro teve uma intenção reta, por amor ele foi lá. O segundo teve uma intenção de aparecer e não fez a coisa certa. É isso que Jesus está dizendo aqui no nosso 8º capítulo, que é tão importante. Ele diz aqui, no ponto 2 desse 8º capítulo, é a intenção que dá forma ao seu ato. Conforme a tua intenção, assim será o valor da ação. Pode acontecer, e aqui ele dá um exemplo, que comeces uma ação com intenção reta, mas depois se insinue um motivo desordenado. Nesse caso, o valor do ato não se perde totalmente, mas diminui na medida em que houver consentimento à intenção viciosa. A culpa será proporcional ao desvio interior da vontade. O que ele está dizendo aqui? Pensa, por exemplo, num catequista. A gente hoje está falando muito de catequista, talvez alguma catequista precisava ouvir algumas coisas aqui. Imagina um catequista. Ele, inicialmente, pode fazer aquilo por amor às crianças, por vontade de servir a Deus, de ser um instrumento para transmitir a fé aos outros. Isso é tão nobre que agora o ministério do catequista é um ministério reconhecidamente, é um ministério instituído na igreja. Que fantástico! Então, o catequista tem uma missão extraordinária. E alguém movido por amor pensa, eu quero agora passar a fé para as crianças, que fantástico. Mas depois vê as crianças ao final da catequese agradecendo, nossa, tio, eu gostei tanto, foi tão bom, você me ensinou o caminho da fé. Depois uma mãe fala, olha, eu queria dar os parabéns para você, porque eu nunca vi um catequista fazer com tanto amor e dedicação a transmissão da fé. E depois esse catequista pode, passando 1, 2 anos, começar, sou um bom catequista, e começar a fazer as coisas, não por amor das crianças, mas por vaidade, para poder aparecer aos outros como alguém bonzinho. A intenção começou boa, mas depois começou a ser manchada pelo amor próprio. É isso que Jesus está dizendo aqui no livro, que você pode perder as graças por não ter essa intenção reta nas coisas. Então, tudo isso é muito importante. Filho, a reta intenção, diz Jesus,
é virtude preciosa e admirável. Ela torna sobrenaturais e meritórias as ações realizadas com o auxílio da graça, ainda que em si mesmas sejam naturais e indiferentes. E olha o que ele diz. Eis o segredo maravilhoso que transforma o chumbo, o bronze e outros metais em ouro puríssimo. Uma ação comum, quando feita por amor a mim, adquire valor eterno. Santa Teresinha ensinava que a gente deve tudo fazer por amor. E o amor, ele, dizia o Papa João Paulo II, me explicou tudo. Ele, que era grande devoto de Santa Teresinha, claro, inspirado por ela e por São João da Cruz, disse isso. A gente deve fazer tudo por amor. Não devemos fazer as coisas com uma intenção diferente daquela que é única e exclusivamente amar a Deus. Quantas vezes nos meus exames de consciência, ao longo da minha vida, e aproveito e digo para você, essas formações, e depois você escreve no comentário o que você tem achado, pelo menos para mim, têm sido muito boas, eu que preparo para vocês, leio o material, e vou rezando, me confronto e vejo como eu preciso fazer um exame de consciência. Quantas vezes a nossa intenção não é 100% pura? Quantas vezes alguma coisa que você fez na sua vida, mesmo que tenha sido para Deus, como talvez servir na liturgia e preparar de todo o coração, não tenha sido uma coisa com reta intenção. Há um tempo atrás, antes da minha ordenação, aconteceu algo comigo que eu achei muito interessante, pode ilustrar para você. Eu sempre peço a Jesus que se alguma vez eu estou falhando e estou sendo orgulhoso e não estou vivendo aquilo que eu devo viver, que o próprio Jesus me humilhe. Eu tenho uma devoção muito grande, não sei se você tem, eu tenho uma devoção muito grande pelos 3 santos que foram humilhados por Jesus. Eu explico para você, olha o que aconteceu. Eu ainda não era padre, eu era irmão e gostava muito de servir a missa. E a minha vontade era amar Jesus sendo um bom acólito. Eu tinha aprendido que um bom acólito é aquele que faz tudo com discrição e perfeição. O melhor elogio que alguém pode dar para um acólito é no final da Santa Missa perguntar para ele: e você estava servindo na missa? Porque ele ficou tão discreto que nem percebeu. Pois bem, esse dia eu estava lá, muito feliz, e eu pedi a Jesus, desde o início da minha caminhada na vida religiosa, que se alguma vez eu tivesse me orgulhando de alguma coisa, que ele mesmo me humilhasse. E aí o que aconteceu? Esses dias, quando eu estava servindo na Santa Missa, eu estava lá servindo no início da missa, abri o missal perfeito, servi para aqui e para ali, em silêncio, fui e voltei e comecei o ofertório. E aí peguei o cálice, levei, coloquei no altar com toda a discrição e pensei no meu coração: irmão Emanuel, que ofício perfeito, você é um ótimo acólito. E a minha intenção ali era parecer tão bom para os outros, não era uma intenção correta. O que aconteceu? Fui pegar a âmbula, enganchou no hábito a tampa da âmbula e voou no chão e foi longe, e o metal junto com a pedra, plim, 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 um barulho, todo mundo, até a pessoa que estava tocando deu uma paradinha no toque para poder ficar mais estrondoso o meu erro. A bochecha vermelha, e eu falei: viu aí? A intenção não estava perfeita. Como a gente, se fizer o exame de consciência, vai ver que em muitas coisas a nossa intenção não está perfeita e precisa ficar mais perfeita aos olhos do Senhor. Então, aqui Jesus diz: quando te ocupas de mim nos exercícios de piedade, deves colocar acima de tudo a intenção de me agradar ou executar o meu consentimento. Desse modo, quer sinta consolação ou desolação, permanecerás tranquilo, colherás frutos seguros e me honrarás. Quando serves ao próximo, por dever ou caridade, seja eu o fim das tuas obras. O que acontece? Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, ele no início da sua conversão quis fazer muitas penitências para dizer que ele fazia mais penitências do que os franciscanos. E ele estava lá todo cheio de si, de repente ele percebeu que a intenção dele não era fazer penitência para renunciar às suas tendências más e para honrar a Jesus, mas era para ultrapassar os franciscanos. Ele escreveu isso nos exercícios espirituais dele, que precisa ter reta intenção em tudo que se faz. E olha o que Jesus, como ele conclui esse capítulo:
Pela pureza de intenção, poderás manter-te imperturbável e sereno entre dificuldades, tribulações e mesmo tentações, como a pureza de intenção, elevando-te acima de todas as coisas, te une a mim. E aí ele diz aqui o segredo, que é um segredo que muitos fazem. Pela manhã é necessário formular uma intenção geral, oferecer tudo o que fizeres e sofreres ao longo do dia com o propósito de cumprir, por amor, a minha vontade, e assim agradar-me de modo puro. Dessa forma, essa intenção reta e santa dará vida a todos os teus atos. E aqui a gente lembra do apostolado da oração, essa grande rede mundial de oração que segue aquilo que o Papa pede a todo mês, e a força do apostolado da oração está baseada no oferecimento diário. De manhã cedo, cada membro do apostolado oferece tudo ao coração de Jesus. Aqui você aprende. Comece o dia, abre os olhos, agradece e oferece a Jesus cada coisa que você vai fazer naquele dia para o amor dele. E ao longo do dia vai lembrando, estou aqui preparando o meu café, Jesus, eu te ofereço pelo meu amor. Andei aqui agora, estou pegando o meu ônibus, Jesus, eu te ofereço para que o meu amor por ti cresça. Está fazendo alguma outra coisa, está trabalhando lá no seu local de trabalho, Jesus, eu te ofereço pelo meu amor. Pensa no motorista de ônibus. Quanta graça se ele, ao sair de casa, lembrar que está oferecendo tudo aquilo por amor e que cada passageiro é Jesus que ele está levando. Por isso o passageiro, quando sobe ou quando desce do ônibus, ele fala, vá com Deus, que Deus te abençoe, um bom dia para você. Olha, que bênção ter você junto comigo no ônibus. Imagina quanto bem ele vai fazer oferecendo essa reta intenção no dia. Olha, se a gente fizer isso, o nosso dia vai ser muito diferente. Como é bom a gente aprender sobre obediência e talvez você não imaginasse quanta coisa que você ia prestar atenção e aprender estudando a obediência, que parecia uma virtude tão própria dos religiosos ou dos padres, e agora você viu como precisa ser obediente, como você aprendeu hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula de hoje, o que você percebeu dentro de você. Deixe o seu like e leve esse vídeo para quem precisa conhecer mais sobre esses tesouros da imitação do coração de Jesus. Próxima formação, eu te vejo para a gente falar sobre a oração, imitando a Jesus, que orou em muitos momentos da sua vida. Aliás, a sua vida inteira foi oração ao Pai. Eu desejo um dia abençoado, que Deus te proteja, guarde e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.